Fala, meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor. E no meu canal você encontra o conteúdo de investimento, tanto renda fixa, renda variável e também milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, primeira coisa que você tem que fazer, e é de graça, é deixar o like nesse vídeo. O seu like fortalece muito o nosso trabalho aqui, de verdade. E a segunda coisa é, no decorrer do conteúdo, você gostar da minha didática, do que eu mostrar para você, do que eu explicar para você, enfim, gostar do meu conteúdo, você considere aí se inscrever no nosso canal para se tornar um brother ou uma sister. O nosso assunto de hoje é um assunto que eu gosto bastante e tem um bom tempo que eu não trago aqui no canal do YouTube pela falta de tempo e tem muito conteúdo que eu tenho que trazer. Acabou que eu fiquei um pouco de lado esse tipo de conteúdo, que é investimento em ações. Então hoje a gente vai fazer uma análise da ação do Bradesco. Eu gosto muito desse tipo de investimento em ações e eu sempre trazia aqui antigamente, quem é mais antigo aí vai saber. Então hoje vamos voltar com os conteúdos de investimentos em ações e vou fazer essa análise do Bradesco com vocês. Então, bora no conteúdo. A gente vai olhar 6 pontos aqui nessa análise do Bradesco, lembrando que é uma análise um pouco mais superficial, só para a gente entender alguns números do banco, se ele é lucrativo, como que está ao longo do tempo o banco, tá? Para a gente conseguir ver se realmente vale a pena investir nesse tipo de ativo, tem que fazer uma análise mais profunda, lendo o relatório que fica no RI da empresa, que é o relacionamento com o investidor. Mas enfim, hoje a gente vai conseguir ter uma ideia de como que está aí as ações do Bradesco, tá? A gente vai usar esse site aqui, que é um site que eu gosto muito, que é o Status Invest. A gente consegue muita informação por ele. Então vamos começar aqui pela primeira. Nós vamos analisar aí a rentabilidade do Banco do Bradesco, tá? E como que a gente consegue olhar a rentabilidade de uma empresa? Através do Status Invest, aqui a gente consegue ver, ó, indicadores de rentabilidade. E esse aqui eu gosto bastante, que é o ROI, que ele basicamente nos dá aí o retorno sobre o capital próprio, sobre o capital dos sócios aportados na empresa. Então quer dizer que a cada R$ 1 que os sócios aportaram na empresa, eles conseguem gerar 15 centavos aí de rentabilidade, tá? Então, retorno sobre o capital dos acionistas. E é uma margem boa, a gente consegue também ver aqui o histórico dela ao longo dos tempos. Eu gosto de ver esse histórico porque a gente pega um tempo maior. Você vê que aqui tem desde 2009, então a gente tem mais de 10 anos aí de um histórico de longo prazo para a gente conseguir traçar uma média, porque a média está em 16,47% de ROI, tá? Um ROI muito bom. E como que a gente consegue ver se o Bradesco está em linha com o mercado, se está bom ou não? A gente pode comparar com empresas semelhantes, que seria, por exemplo, o Santander, que tem um ROI de 13,91 e comparado aí a média, né? Eu gosto de olhar a média, é muito melhor. A média do Santander aí, ó, desde 2008 está de 10,65%. E a gente também consegue comparar com o Itaú, que é par, né? É parecido, 18 e 14% a rentabilidade do ROI. E olhando a média aqui, a gente consegue ver que a média está em 16 e 17. Está um pouco acima do Bradesco, mas você vê que as médias dos dois estão bem próximas, né? 16,47 e 16,71. Então, a gente consegue ver que o Bradesco está em linha com o mercado, sim, através do ROI, tá? Então, eu vou até colocar o ROI aqui para vocês conseguirem acompanhando os indicadores interessantes para se olhar. O segundo indicador, a gente vai olhar o indicador de eficiência, que a gente vai ver através desses aqui, ó, que são a margem líquida, que eu gosto de olhar. É bom olhar margem líquida e margem bruta e também margem EBITDA, principalmente EBITDA, mas como que o banco não tem resultado operacional, a gente não consegue enxergar por aqui, tá? Porque grande parte do resultado do banco é financeiro, que não entra no caso aqui do EBITDA, entendeu? Por isso que o banco não tem EBIT. Mas outras empresas, por exemplo, as empresas do setor de saneamento, do setor de eletricidade, enfim, outros setores aí, é muito bom a gente olhar a margem EBITDA, ela é importante. Mas a gente consegue olhar a margem líquida, que é basicamente quanto de lucro realmente o banco está colocando no bolso, ou seja, a cada R$ 1 que entra como receita, 17,82 centavos entram como lucro ali contabilmente para o banco, beleza? A gente consegue olhar a média também, eu sempre gosto de olhar a média, e ela tem desde 2009 também, a gente está numa média de 14,95%. Comparando aí com o Santander, a gente consegue ver que a média do Santander está em 14,71, ou seja, estão bem próximos. E vamos ver a média aqui do Itaú. A gente consegue ver que a média do Itaú está bem fora da realidade, porque teve uma distorção aqui para trás, tá vendo? Teve alguma distorção aqui nesse indicador, nesse período de 2009, o que fez dar uma distorção. Mas a gente pode olhar que a média também seria aproximadamente a mesma coisa. Tem meses que tem anos que estão 13,
tem anos que estão 10, 14, quase 19, quase 20, então acredito que a média também chegaria entre 15 e 16. A gente consegue enxergar então que também o Banco do Bradesco tem uma média de margem líquida até acima do mercado, tá? E uma margem boa, tá? 17,82% de margem líquida é uma margem excelente. Então a gente pode olhar aqui pela margem líquida. Eu vou deixar aqui também para vocês conseguirem ir acompanhando esse indicador, margem líquida. Show de bola. O terceiro que a gente vai olhar é lucros, né? A empresa pode ser uma empresa com números bons, mas também a gente tem que ver como está se comportando o lucro dessa empresa ao longo dos tempos. E onde que a gente consegue ver? Aqui embaixo a gente tem acesso à DRE da empresa, que é basicamente a demonstração do resultado do exercício, para a gente ver como está a receita e rentabilidade dessa empresa e o lucro, né? A gente vai pegar aqui o período máximo, que vai ser ali desde 2009, e a gente consegue enxergar algumas informações. Eu vou tirar esse aqui que é receita e vou tirar esse aqui que é o custo. Essa linha aqui, ó, pontilhada, ela é basicamente o lucro líquido que a empresa está tendo ano após ano. Você pode ver que em 2009 o lucro era de 8 bilhões, depois de 2013 começou a subir bem, foi para 12 bilhões e depois de 2015 também começou a explodir muito bem, 18 bilhões e 2021 23 bilhões, tá? Então não tem 2022 ainda, só teria o trimestral aqui, né? Porque a gente está no começo do ano ainda, tá na metade do ano na verdade. Então se eu tirar aqui, ó, você vai ver que também aqui, ó, nesses trimestres a empresa está lucrando bem, inclusive no primeiro trimestre de 2022 aí a empresa lucrou muito mais do que todos os outros anteriores, tá? Então a empresa está lucrando bastante e está tendo crescimento de lucro, o que é positivo, tá? Então a gente pode olhar aqui, ó, essa parte a gente vê na DRE, tá? Os lucros ao longo dos tempos da empresa. Isso é importante olhar o comportamento do lucro ao longo dos períodos. O quarto índice que a gente vai analisar é preço. Não importa nada a empresa ser muito lucrativa, ter boa eficiência, ter boa rentabilidade, só que ela está muito cara. A gente consegue enxergar isso de forma um pouco mais assim superficial através do PL, que é basicamente o preço sobre o lucro, que é esse indicador aqui, ó, que ele basicamente mostra quanto que o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa. Por isso que a gente pega o preço em cima e divide pelo lucro, tá? A gente faz a divisão pelo lucro, claro que o lucro por ação. Esse indicador está em 7,98, isso quer dizer que se você comprasse Bradesco hoje, nesse atual momento, com esse preço, e a empresa mantivesse esses mesmos lucros, você teria o seu retorno total em 7,98 anos, vamos dizer em 8 anos, tá? Então a gente consegue ver através desse indicador se está caro ou barato. Como que a gente pode ver também? Através da média. A gente consegue ver aqui, ó, que a média desse indicador no Bradesco é de 10,76 nesse período todo, desde 2011. E ele está agora em 7,97. Aqui te fala, ele está menos 25,91% abaixo da média que ele tem histórica. Isso pode indicar, de repente, até um desconto perante ao mercado ali com as cotações das ações do Bradesco. A gente pode comparar como? Com bancos pares também. A gente pode ver que o Santander, que está 7,17 o PL, e aqui a gente pode ver que o Itaú também está 7,15. Eles estão bem próximos assim, tá? O Bradesco está até um pouco mais, tá até um pouco mais altinho, mas a diferença é irrisória, beleza? Então a gente consegue ver através desse indicador o preço sobre o lucro, mas para a gente fazer um valuation de uma empresa, o certo é fazer o fluxo de caixa descontado. A gente pega os lucros, projeta um lucro futuro, desconta uma taxa, tá? Normalmente a gente pega como base a taxa básica de juros, que é a nossa Selic. Como ela está muito alta, esse desconto é muito alto, então o preço justo das ações atualmente estão caindo bastante. Mas se a gente ver, fazer um valuation, fazer uma ideia de um preço justo, é através do fluxo de caixa descontado, ou também, como o Bradesco é uma empresa que paga dividendos e tudo mais, uma empresa mais consolidada, o modelo de Gordon também dá para fazer uma precificação de preço. O quinto ponto que a gente vai olhar aqui agora é referente a endividamento, tá? A gente costuma olhar nas empresas normais através desse indicador, tá? Que eu gosto bastante, que é dívida líquida sobre EBITDA e também dívida líquida sobre PL. Aí a gente consegue olhar um indicador que eu gosto muito de olhar, que é através dessa liquidez corrente. A gente consegue ver no curto prazo quanto que o banco tem mais de ativo do que de passivo. Então a gente pega o ativo circulante da empresa, que é todo bens e todos os direitos que ela tem a receber num período de 12 meses, e a gente faz a divisão pelo passivo circulante, que é todas as obrigações que ela também tem no curto prazo, seja fornecedor, seja impostos, seja dividendos a pagar, etc. Então a gente faz isso
a gente pega tudo que ela tem a receber e direitos e faz a divisão pelo que ela tem a pagar. Se esse indicador estiver abaixo de 1, quer dizer que ela tem menos bens e direitos do que obrigações. Se esse indicador estiver acima de 1, quer dizer que ela tem mais bens e direitos do que obrigações. É que a gente consegue ver no Bradesco, que está 5,37, ou seja, está excelente. A cada R$ 1 de obrigação, o banco tem 5,37 de bens e direitos, o que traz mais segurança aqui no curto prazo para a empresa. A gente consegue olhar através dessa parte aqui, ó, isso mais claro. Deixa eu tirar todas as informações aqui e eu vou deixar, ó, o ativo circulante, o verdinho aqui é os direitos e os bens, né? Essa cor aqui, meio vermelha, o vinho, quer dizer que é obrigações. Ela tem muito mais ativo do que passivo. Então isso é positivo, beleza? Liquidez corrente. E o sexto e último que a gente pode olhar é através desse indicador, os dividendos, que é basicamente remuneração. A gente consegue ver que nos últimos 12 meses ele tem um dividend yield de 3,84%, o que está relativamente baixo, tá? Então a gente consegue ver a média aqui do Bradesco e a média está 3,77%. Não está uma média muito alta, tá? Os bancos, pelos lucros aí, eles tinham que pagar até mais, só que o payout dele, que é basicamente perante ao lucro líquido, quanto que eles distribuem para os sócios, que seria a gente, quem investe, a gente vê que o payout deles aí, ó, no último ano, 2021, foi 39% e agora foi 56%. Ou seja, se o banco ele quiser distribuir até mais, ele consegue, tá? Isso aqui até 100%. É natural para empresas mais maduras, mais consolidadas e consegue remunerar mais o acionista, dando mais rentabilidade. Então o banco tem essa possibilidade de remunerar mais o sócio se ele quiser. O banco faz uma coisa que é interessante também, ó. Deixa eu só mostrar o dividendo aqui primeiro. Você pode ver que em 2022 ele pagou 42 centavos, 2021, e a gente está na metade do ano ainda, ele pagou em 2021 a cada uma ação que você tinha R$ 1 de dividendo, 2020 0,70 por conta da crise, ele não pôde pagar muito, e em 2019 R$ 2. Mas ele faz muito isso aqui também, que é bonificação. 2022 aí, ó, quem tinha na data 18/4 conseguiu receber a cada 10 ações que você tinha do Bradesco, você ganhava uma de bônus, tá? Por bonificação. E também isso é excelente. Outra forma de bonificar é como se fosse um dividendo, você está aumentando sua participação, então você tem mais chance de lucrar, mais chance de receber mais dividendos. Então essa bonificação aqui é excelente, tá? Então a gente pode ver que o Bradesco, vou até colocar aqui, ó, dividend yield. O Bradesco é uma empresa bem consolidada, lucra bastante, lucros bilionários, é uma empresa que tem os números muito bons, o ROI, margem líquida, os lucros crescentes, o PL está num preço interessante ali, está abaixo da margem histórica, a liquidez corrente dele está muito tranquilo, está bem consolidada no curto prazo, e o dividend yield que pode melhorar um pouco mais, podia ser mais, só que o Bradesco ele tem a questão da bonificação, o que traz aí um retorno maior para o investidor ao longo dos tempos. Fechou? Mas é isso. Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!